A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar de um grande perigo, que é o de ter uma fé, porém uma fé morta. O que seria uma fé morta? Seria uma fé que não carrega mais a vida de Cristo em nós. Uma fé que já não crê mais no sobrenatural, uma fé que não crê mais na intervenção, é uma fé, na realidade, em Cristo que já desistiu e que está vivendo tão somente do engano e da insistência, está vivendo de imagem, fazendo com que se estivesse tudo bem, tudo normal. Porém, na realidade, não existe mais convicção, não existe mais segurança, porém, não existe mais confiança, não existe mais sobrenatural, não existe mais esperança, ou seja, é, então é bastante perigoso nós vivermos nesse lugar. É um lugar de aparência, é um lugar onde a gente diz para os outros que a nossa fé em Cristo está normal, estamos bem, estamos saudáveis, mas na realidade a gente se encontra bastante enfermo na fé, bastante machucado, na realidade, muitas vezes exatamente por causa das aflições, das angústias, provas, dificuldades, amarguras, pelo longo tempo sem resposta, sem intervenção, longo tempo de angústia, de abatimento, de tristeza, de choro, de perturbação, de ansiedade. Então, isso vai batalhando contra a nossa própria estrutura e a gente vai desfalecendo na fé. A gente vai perdendo a vida da fé em Cristo que nós deveríamos conservar. Mas nós não podemos colocar desculpa nas provações. O apóstolo Paulo nos mostra alguém que guardou a sua fé, e alguém que completou a sua carreira e guardou a sua fé, e grandes foram as dificuldades que ele passou, certamente muito mais do que eu e que você. Ele passou por açoite público, por naufrágio, por grandes humilhações, perseguições e cadeias por diversas vezes e por muitos anos consecutivos, e ainda foi morto de uma maneira executada, muito cruel. Então, o apóstolo Paulo nos mostra que é possível se conservar saudável mesmo debaixo de todas as adversidades. Mas é um tempo onde a nossa estrutura ela é testada, ela é provada, onde nós somos afligidos, machucados, entristecidos, desanimados, amargurados, e onde a resposta não vem, onde a transformação não acontece. E eu acredito que isso venha da parte do Senhor para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, porque essas provações, elas estão nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, mas a gente precisa ver como está o nosso interior, o nosso coração, como é que está a nossa fé em Cristo, que muitas vezes a gente está desfalecendo, mas está fazendo de conta que está tudo normal. Mas é um tempo de a gente buscar o Senhor, clamar ao Senhor, pedir ajuda a Ele, falar como os discípulos falaram: Senhor, como aquele homem falou no Novo Testamento, né? Aumenta a minha fé. Então é tempo de a gente pedir ao Senhor isso, clamar ao Senhor isso. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Não nos permita, né, desfalecer agora, mas nos renova, nos anima, nos encoraja, nos conserva. Certamente que o Senhor, ele é grande em misericórdia e bondade e poderoso para nos conservar bem em Cristo Jesus. E eu gostaria ainda de fazer uma lembrança, uma memória na sua fé, na sua memória viva, da sua história que cada um de vocês tem com o Senhor Jesus, e que vocês possam lembrar de tudo aquilo que vocês estão esperando da parte dele. Muitos estão lutando contra a doença, contra a enfermidade. Outros precisam de um sustento financeiro, estão passando por grandes dificuldades. Outros estão esperando, né, um grande acontecimento ministerial e aguardam isso há muitos anos. E tantas obras nesse sentido, né? Você possa lembrar o que você está aguardando do Senhor e ser renovado em força, em esperança, em fé, romper, e que todo esse desânimo, essa falta de força, esse desânimo, possa dar lugar
a coragem que o Espírito Santo possa gerar e renovar no seu interior. A coragem, a ousadia, a disposição, que você possa ser renovado por meio dessa palavra de Deus em nome de Jesus, e que a coragem possa voltar, a fé, a esperança, lembrando do quanto o Senhor ele é grande, o quanto o Senhor ele é fiel e o quanto ele o quanto ele tem graça para as nossas vidas, né? Ainda que nós sejamos tão errantes e falhos, mas o Senhor ele é grande em graça, em misericórdia, em bondade, benignidade, temperança, e Ele é que nos sustenta, Ele é que nos ajuda. Então, que possamos nos renovar no Senhor e na força do seu poder, e que o Senhor possa nos conservar hoje e continuamente, para que possamos viver, todos nós, a plenitude de tudo aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Amém? Abandone então uma fé morta, uma fé sem esperança, uma fé desfalecendo, e que você possa novamente romper em fé.